O assunto de hoje é muito delicado, mas também muito necessário. Como não cair em ciladas na área médica. Não é mistério para ninguém que a medicina hoje em dia ainda não consegue curar um montão de doenças. E essas doenças tiram das pessoas qualidade de vida, dignidade e até mesmo a própria vida. E isso gera muita frustração. Frustração nos pacientes, frustração nos familiares, nos entes queridos que se sentem impotentes em relação àquele grande desafio que é essa doença incurável. E essa frustração acaba gerando duas coisas. A primeira é que as pessoas sempre tentam culpar alguém. E, infelizmente, em alguns casos, os pacientes até mesmo culpam a si mesmos pela doença, o que é péssimo. Isso também gera uma segunda consequência. Essa frustração de não poder fazer nada, essa impotência, acaba gerando nos pacientes e nos familiares uma vontade de procurar novas opções, de procurar novos caminhos ainda não divulgados, caminhos ainda não falados. E aí podem vir, inclusive, teorias como essa cura já deve existir, mas ainda não me contaram nada sobre isso. Esse comportamento de procurar novas alternativas, de procurar novos tratamentos, vem de um sentimento muito bom e muito positivo, que é a esperança. A esperança é o que faz todo mundo levantar de manhã da cama, seja com uma doença grave, seja não. Mas a gente tem que só tomar cuidado para que essa esperança, que é uma coisa tão bonita e tão positiva, não faça a gente cair em uma cilada. Como existem muitas pessoas no mundo inteiro acometidas por doenças que ainda não têm cura, isso, infelizmente, é um prato cheio para aqueles indivíduos que tentam vender uma cura milagrosa. Geralmente é uma cura sem nenhuma comprovação científica, que só aquele indivíduo possui e que geralmente é vendida por um preço caro. Na maioria das vezes, essas pessoas acabam fazendo isso pelo lucro financeiro, em alguns outros casos também pelo prestígio ou pela fama. A gente tem que ficar muito atento a isso. Primeiro porque essas curas milagrosas não tem nenhuma comprovação de benefício. E o mais importante, em muitos casos, essas curas milagrosas não têm comprovação de segurança. Então elas podem, na verdade, deixar o paciente ainda mais doente do que ele já está. Que definitivamente é uma coisa que a gente não quer. O objetivo desse vídeo não é falar mal do tratamento XYZ ou da pessoa XYZ. Não vou entrar nesse mérito. Eu não vou nem falar especificamente da minha área, que são os distúrbios de movimento, mais especificamente a doença de Parkinson. O objetivo desse vídeo é dar para vocês 5 princípios gerais que vocês devem se basear para qualquer tipo de tratamento que seja oferecido para vocês. Seja por algum vizinho, seja por algum amigo, seja na mídia leiga, seja até mesmo pelo seu médico, para vocês entenderem aonde vocês estão entrando, para vocês entenderem se aquilo faz sentido mesmo para vocês ou não. E são princípios que vocês podem aplicar para qualquer doença em qualquer área da saúde. São 5 dicas, eu vou deixar melhor para o final. O primeiro princípio é: não é porque está na mídia leiga que é uma evidência científica. Se você leu sobre alguma terapia, sobre algum tratamento na internet, ou se você viu no jornal da TV, ou se você leu no jornal impresso, não necessariamente aquilo ali é verdade. Quem faz essas matérias são jornalistas. Eles são formados em jornalismo. Eles não têm formação em medicina. Eles não têm formação em evidência científica. Muitas vezes eles não têm doutorado nessa área. Eles fazem o melhor do trabalho deles, mas muitas vezes algumas coisas acabam ficando de fora. Ou então, às vezes, o jornal quer vender mais exemplares ou quer uma audiência maior e acaba usando matérias que são sensacionalistas. Elas não têm exatamente uma mentira, mas ela tem uma verdade aumentada. Algo que pode levar uma pessoa a interpretar de uma forma errada e achar que aquilo ali é a verdade absoluta. Então, muito cuidado. Se vocês lerem sobre um tratamento na mídia leiga, se vocês ouvirem, se receberem uma reportagem de alguém, perguntem para o seu médico se existe evidência científica de fato para suportar aquilo. Nós temos ótimos jornalistas científicos e temos aqueles que não são tão bons assim como em todas as profissões. Então é sempre bom tomar cuidado. Princípio número 2. Não é porque uma intervenção, um medicamento ou um procedimento tem evidência de ser benéfico em modelos animais, em pesquisas em animais, que ele vai ser necessariamente benéfico em humanos. Hoje em dia, a medicina ainda usa muitos estudos em animais como um passo inicial para ver se uma terapia funciona ou não. Esses estudos, claro, têm um monte de limitações.
O animal não tem exatamente o mesmo organismo que um ser humano. A doença, o modelo da doença usado em animal, geralmente não é idêntico ao humano. Falando um pouquinho da minha área, por exemplo, pesquisas em ratinhos com doença de Parkinson. Esses ratinhos não têm, na verdade, a mesma doença que o ser humano. A gente não fica esperando o ratinho desenvolver Parkinson naturalmente para colocar ele no estudo. Esses ratinhos, eles ganham a doença de Parkinson, digamos assim. É injetado neles uma substância que mata os neurônios dopaminérgicos e faz um modelo da doença de Parkinson, que é parecido, mas não é necessariamente igual. E isso funciona para um monte de outras pesquisas e áreas da medicina. Então, muito cuidado. A gente tem que ver, tem evidência científica? Ah, tem esse estudo aqui em ratinhos, tem esse estudo aqui em macacos. Mas em humanos? Não tem nenhum estudo em humano? Então, desculpa, não tem evidência científica para a gente usar esse tratamento em um humano fora do ambiente de pesquisa. Princípio número 3. Se funcionou com uma pessoa ou se funciona na prática clínica de um médico, isso não é evidência científica. Eu vejo muitas vezes isso acontecendo. Às vezes o paciente traz para mim, mas meu vizinho tomou isso e ele ficou super bem. Mas a minha amiga fez esse tratamento e olha, ela ficou ótima. Eu vi uma reportagem que o repórter fez o tratamento e ficou ótimo. Então, com certeza o tratamento funciona, né? Se fez e ele ficou bem, então deve funcionar. Isso é a maior falácia científica que vocês podem cair. Para a gente checar se um tratamento funciona, a gente precisa isolar o efeito daquele tratamento naquele organismo. E geralmente como a gente faz isso? Com estudos clínicos controlados por placebo. A gente pega uma população grande, um número grande de pessoas, para metade a gente dá o tratamento, para metade a gente dá o placebo. E a gente vê um ponto para comparar nessas pessoas entre o pré e o pós-tratamento. E esse tempo do pré e pós-tratamento também tem que ser muito bem estudado de acordo com a doença que a gente quer estudar. Então não é porque funcionou em uma pessoa que isso é evidência científica. Mas por que não é evidência científica, Karine? Eu vi com os meus próprios olhos, a pessoa melhorou, a pessoa estava mal e depois a pessoa melhorou. O problema é que isso não leva em conta um monte de variáveis, um monte de confundidores que pode ter atuado nesse meio tempo junto com o dito tratamento. O organismo daquela pessoa pode ter alguma coisa específica. O diagnóstico daquela pessoa pode ter algo que favoreceu um benefício. Ou então, durante esse período, a pessoa fez alguma outra coisa que ajudou ela a melhorar. Por exemplo, se eu dou uma pílula de farinha para uma pessoa e falo assim, olha, isso aqui é um remédio maravilhoso que vai te ajudar a emagrecer. Ele é fantástico, você vai perder muito peso em muito pouco tempo. Só que para ele fazer efeito mesmo, você tem que fazer dieta e exercício físico. Aí a pessoa pega o remédio, fica toda animada e fala assim, agora é a minha chance de perder os meus quilos extras. Vou fazer essa dieta e esse exercício porque aí o remédio vai funcionar. Aí a pessoa faz um monte de dieta, um monte de exercício e perde peso porque fez dieta e exercício físico. E não por causa do remédio. Mas aí ela atribui ao remédio essa vitória, essa perda de peso. Então, uma pessoa só, a gente fica meio cegado, a gente não consegue ver o efeito real daquela intervenção. Quando a gente faz isso com uma população grande de pessoas, comparando com placebo, aí a gente consegue ver melhor. Princípio número 4. Não é porque um tratamento é dito natural que ele obrigatoriamente não tem efeitos colaterais e é superior àquele tratamento feito no laboratório, feito por uma indústria farmacêutica. Existem muitas medicações fitoterápicas que são derivadas de plantas, de flores, que são medicações naturais e que têm efeito biológico. Por exemplo, ginkgo biloba. Por muito tempo usou-se ginkgo biloba à torta e à direito para melhora de memória. Hoje a gente já tem vários estudos controlados por placebo que mostram que não há um benefício na memória em relação ao ginkgo biloba e o ginkgo biloba afina o sangue e predispõe sangramentos. Então a pessoa está tomando uma medicação que não traz um benefício para aquilo que ela quer, que é melhora da memória, já tem um monte de estudo provando isso pra gente, e que ainda assim tem um efeito colateral que aumenta a chance de sangramento. Então cuidado, não é necessariamente porque uma coisa é natural, por uma coisa que não foi feita em laboratório, que ela é superior, tanto em termos de eficácia quanto em termos de segurança. E finalmente, o 5º princípio, que na minha opinião é o melhor, porque é ele que vai tirar vocês das mãos de muitos dos charlatões. Por que eu deixei ele para o final? Porque para vocês entenderem esse princípio, vocês têm que entender o que é ou não é uma evidência científica.
E o princípio é o seguinte: se um tratamento é experimental, o paciente não pode pagar 1 centavo por ele. Existem muitas pesquisas clínicas, claro, feitas em humanos. Eu já falei para vocês que a evidência em animal não é suficiente. É o primeiro passo, mas não é suficiente. A gente precisa de pesquisas em humanos. Então nós usamos humanos como cobaias, digamos assim, de muitas pesquisas científicas. Só que o termo não é esse. Esses seres humanos que são usados nas pesquisas são voluntários. São pessoas com uma doença XYZ que preenchem os critérios de inclusão de algum estudo XYZ e que se voluntariam para esse estudo. Esses pacientes, por definição, em nenhum lugar do planeta podem pagar por este tratamento. O tratamento disponível para esses voluntários de pesquisa durante o momento da pesquisa e até depois, se essa pesquisa for positiva, precisa ser gratuito. Então, se vocês ouvirem de qualquer lugar um tratamento que, não tem estudos, não tem evidência científica, talvez tenha evidência em animal, talvez tenha evidência em estudos abertos, né, que é a mesma coisa daquilo de meu vizinho tomou e funcionou, mas não tem uma evidência num estudo controlado por placebo, não é reconhecido pela comunidade científica, e tá querendo me cobrar por isso? Tem alguma coisa errada. Ou o tratamento é experimental e gratuito, ou o tratamento é amplamente comprovado e validado pela comunidade científica, e aí ele pode ser comercializado e aí ele pode ser cobrado. Mas esse princípio ético de não cobrar de pacientes voluntários de pesquisa precisa ser seguido. Então, se vocês receberem uma proposta dessas, já liguem um alerta que alguma coisa ali não está certa. Eu entendo perfeitamente que quem tem a doença tem pressa. Quem está vendo a sua qualidade de vida e a sua vida se esvair, sumir, diminuir, claro que tem uma urgência e claro que fica muito frustrado com essa demora das pesquisas científicas. Poxa, mas eu não vou viver para ver o benefício disso. Só que, infelizmente, esse é o processo que a gente tem para chegar às melhores conclusões. Se a gente tenta pegar um atalho, a gente tenta furar a fila, a gente tenta procurar um outro caminho mais rápido, a gente tem grandes chances de chegar a conclusões erradas e acabar nos expondo a medicamentos ou a intervenções que não só podem não melhorar a nossa saúde, como podem piorar a nossa saúde, serem danosos para a nossa saúde que já está debilitada. E a gente, inclusive, ainda pode cair na mão de pessoas que não têm as melhores intenções no coração e que querem lucrar em cima dos pacientes. Voltando um pouquinho para a minha área, por exemplo, na doença de Parkinson, que é uma doença que ainda a gente não tem como curar, mas existe uma medida que comprovadamente diminui a evolução da doença, que é exercício físico. Eu vejo às vezes muitos pacientes que ficam procurando soluções milagrosas, mas não fazem exercício físico. Isso é uma contradição. Eu sou um ser humano assim como todos vocês. Eu já perdi muitos entes queridos para doenças incuráveis. Para câncer, para doenças cardíacas, para doenças do fígado. E eu entendo essa pressa. Mas, por favor, não deixem que essa pressa, que essa esperança tão bonita, coloque vocês ou seus familiares queridos numa situação ruim. Um abraço e até a próxima.